Estamos de volta à conjuntura aqui pela TV Mar, canal 25 da NET. Nosso entrevistado, o deputado federal Ronaldo Lessa. Deputado, então, a resposta à pergunta que eu deixei no ar, mas o senhor já antecipou um pouco a sua resposta. Candidatura a prefeito de Maceió. Não, eu estar fazendo essas coisas por Maceió é minha obrigação. Pelo que eu amo essa terra, moro aqui, fui prefeito aqui, sempre fui mais votado. Agora que eu fui terceiro, né? Primeiro foi o JHC, depois para federal, depois foi o Cícero, eu fui o terceiro. Então eu tenho a obrigação de tratar bem Maceió, de trabalhar. Agora também teve um detalhe, porque concentrou também um pouco mais aqui do que eu queria. Porque como foi prazo rápido, não deu como eu ver outras regiões que eu pudesse, Discutir por exemplo, opções. roteiro. O Vladimir sabe que eu queria colocar um recurso para roteiro, para ajudá-lo, mas chegou lá, teve um impasse. Ele queria para água, para abastecimento d'água, e o Ministério dizia que a cidade dele tinha que ter mais 20 mil habitantes, mais do que 20 mil não tinha. Então terminou não podendo ajudar roteiro. Aí concentrou mais em Maceió, porque estavam projetos mais, sabe, mais prontos, o Maceió com mais condições de receber, e o governo do Estado. Né? Mas, de qualquer sorte, não é para quem quer ser candidato, não. O senhor está dizendo que não teve, quer dizer, não tem hoje pretensão de ser candidato a prefeito novamente em Maceió, mas já tem recebido pedidos a respeito disso? Já tem. Já houve reuniões, inclusive de classe, de setores que pediu para eu assumir a candidatura. Eu expliquei que, inclusive, não era nem... Mesmo que eu tivesse hoje essa vontade, eu teria que ter respeito aos meus eleitores, porque eles acabaram de votar em mim para ir para Brasília, para eu representá-los lá. E eu agora já estou pensando em sair, não era conveniente. Eu acho que isso, o foco meu é ser um bom deputado, tentar trabalhar com eficiência para Alagoas, tentar produzir para cá e etc. Para o ano, a gente discute isso, mas não é uma coisa que está no meu projeto de vida, entendeu? Eu acho que eu nunca tive a oportunidade nem de ser senador nem deputado federal. Estou tendo pela primeira vez um mandato em Brasília. Então, na verdade, isso é a minha atenção nesse instante está voltada para isso. Bom, falando agora sobre essa sua votação aqui para deputado federal em Maceió, a expectativa era que o senhor, e sinceramente, tivesse uma votação muito grande no Estado, em termos de 130, 150 mil votos, e não aconteceu. Tem alguma explicação? Tem. Veja só, eu digo tem pelo seguinte, porque poderia dizer assim, não, o Instituto de Pesquisa do Renan podia estar me enganando porque ele tinha interesse em A ou B. Imaginem que a gente levasse para esse lado. Mas por que do outro lado também me dava eu também na frente? Eu tenho informações do Instituto de Pesquisa do grupo do Benedito, porque eu tinha amizade com pessoas que passavam, pelo menos informações minhas. Também não procuro saber dos outros. Agora, uma coisa é o eleitor que está decidido, o eleitor que tem voto cristalizado. Aí eu acho que isso é fato. Repare que minha campanha foi muito simples, sem recursos, sem cabos eleitorais, pelo contrário, muita gente do meu partido não votou em mim, quando aqueles que recebem recursos para ajudar os candidatos, e, no entanto, a minha votação foi consolidada. Eu teve a formador de opinião, o funcionário público, essas pessoas consolidadas. Então, na pesquisa aparece esses. Não aparece na pesquisa o cadastro. O cadastro não aparece. O voto do Caixa 2 não aparece. Entendeu? Então, isso evidentemente interfere. Eu estou dizendo que esse é um fato real. Não significa dizer que justifique tudo. Né? Tem outras razões que também nos surpreendem, outros valores que podem ter entrado nesse processo que, evidentemente, que eu não posso ter captado. Mas uma das coisas, por que eu digo isso? Porque ocorreu o seguinte, que os três que estavam na frente era eu, Cícero e Carimbão. E os três vieram aqui, ó, ficaram aqui nessa faixa. Né? Não foi lá para cima. Os outros dispararam, porque tiveram uma campanha mais robusta, uma campanha com mais recursos, com mais condições, com um voto que na pesquisa talvez não aparecesse, ela aparece depois, entendeu? Então, isso é um fator só. Os outros fatores são fatores que eu não detectei. Bom, sua avaliação sobre os primeiros quase 3 meses da administração do governador Renan Filho. Apanhando muito, porque eu acho que
não foi suficiente as informações da transição, não foi, né? Ficou claro, evidente, e a vontade da mudança é grande, as necessidades são também mais altas do que se esperava, porque, repare, ele pegou as 3 áreas, que são as áreas que a sociedade cobra mais, muito difíceis. A segurança pública na pior crise que a gente já viveu. O IDEB no pior da educação. E a saúde aí agravou não só Alagoas, mas a crise do país. Então, na saúde, ele está dentro do parâmetro do país, que é uma situação difícil. Então, o Renan pega essa herança, evidentemente que está ainda tentando. Você vê que ele demorou a dar até nomear. Repare outra coisa que ele fez. Em janeiro, metade dos carros comissionados ele não tinha nomeado. Quer dizer, ele governou, na minha avaliação, um pouco guardando dinheiro. Ainda faltam muitos nomeados. Ainda falta muita gente. Inclusive não, diretor de órgãos. É diretor de órgãos. Né? Então, eu acho que ainda está, vamos dizer assim, tateando para poder colocar em prática o que ele quer, talvez que reformulando algumas coisas. Entendendo? Ele está está inovando em algumas coisas, a meritocracia, a forma de acompanhamento. Né? Enfim, é um estilo novo, né, de governar, onde a gente aposta. Por exemplo, eu não quero errar, eu quero que eu tenha acertado e espero contribuir no que eu puder. Ele sabe disso, que eu estou realmente investido de ajudá-lo de qualquer maneira. Eu não quero que dê errado, Alagoas não pode errar mais, a gente precisa corrigir qualquer secretaria. Ele está dando nota a secretários, quer dizer, ele está acompanhando para e passo, quer dizer, a vontade de acertar dele é muito grande, a determinação dele é forte, entendeu? Agora, está com muita dificuldade, esse começo está difícil, não vai dizer, não, o Renan chegou, mudou tudo, não, até diminuiu, parece que a violência, não foi? Parece que caiu, reduziu, entendeu? Uma coisa que se sentiu... Não, é um setor bastante elogiado do governo, do Estado atualmente, é a área de segurança, de defesa social. Né? Então, isso já é um impacto, uma coisa positiva. As outras a gente tem que ter paciência, esperar, que eu tenho certeza que ele vai ter que arrumar a casa, ouvir, ter paciência, entendeu? E ele é jovem, ele tem e tem preparo, ele é um homem capaz, ele vai dar conta, se Deus quiser. Deputado, o que é que o senhor tem a nos dizer sobre a conjuntura política nacional? Muito difícil, estamos vivendo uma crise que é preciso, que a gente precise serenidade. Repare, a crise, ela conseguiu engolir a presidente e o PT, muito ruim. Né? Por quê? Porque para você exercer o mandato precisa de credibilidade, né? E isso tem afetado, por exemplo, aquele discurso do Stedley, não foi bom tratar o presidente daquela forma. Você está entendendo? Quer dizer, um aliado. Um momento de conciliação. Um momento de conciliação. Outra coisa, exigir o impeachment, o que resolve? Primeiro, constitucionalmente, eu já vi muitas autoridades dizer que não há cabimento. O que foi que no exercício desse mandato ela causou para o impeachment? Então isso não resolve. Esticar a corda não pode. Com todos os erros que tenham cometido. Eu não estou aqui fazendo mérito dela. Eu tenho visto, por exemplo, ela disse que não ia fazer e está fazendo, agora tem a obrigação de fazer justiça. Lamentamos tudo isso. Né? E estamos lá na base do governo, votamos nela, mas não estamos dizendo que estamos aprovando tudo, não. Você está entendendo? Quer dizer, o PDT mesmo está enfrentando dificuldade, mas está colocando, por exemplo, com relação a as reformas, no sentido do ajuste fiscal, a gente está questionando. Né? Mas acho, Flávio, esse momento que é delicado pode ser um momento que a gente precisava para dar um salto de qualidade. Será que agora não sai uma reforma séria política? Será que vai ser aquele arremedo do passado, que aconteceu em 2013, que eles tapearam, com 2 coisas no Congresso não fizeram mais nada? Eu acho que agora pode, dar saltos. Agora a gente pode fazer como se fosse passar limpo as coisas que precisam no país. Eu, particularmente, como cidadão, acho que o momento é de conciliação. Eu também acho. Oposição, governo, sentar e conversar e... Senão, não pode continuar daquele jeito. Por exemplo, o ministro foi para lá para chutar o pau da barraca para sair. Não precisava ter ido. Dizia, olha, estou fora. Está entendendo? Quer dizer, ajudou o que aquilo? Nada. Nem a credibilidade, porque, quer dizer, tem aqui tem 300 ou 400 achacadores, como ele falou. Sim, mas veja só, ele desrespeitou
Os outros, se são 300, os 200 e tantos que não são. Quer dizer que o povo precisa acreditar nos 200 e tantos. Então, isso não ajudou o país. Foi lamentável. Deputado, o tempo está esgotando, mas eu queria aproveitar essa parte final do programa para uma opinião do senhor a respeito do ex-senador, ex-governador, ex-deputado, ex-prefeito Divaldo Suruagi, que faleceu agora no dia 21. Pois é, eu estive lá, fui dar o último adeus ao Divaldo, que é uma pessoa, meu opositor, nós fomos, fomos adversário a vida quase toda, mas um homem que morreu pobre, não é? Digno, ninguém pode dizer que, já que está falando em um tempo de corrupção, ninguém pode chamar o Divaldo disso, não é verdade? É um cara que... E essa hora da gente não vê as qualidades dele, o que ele deixou. As diferenças já foi embora. As diferenças já mostrei na prática como eu governava. Mas ninguém pode negar o que ele fez, por exemplo, na habitação nesse estado. Ninguém pode negar as estradas que o Divaldo abriu por esse estado. E ele foi, 3 décadas, o homem mais importante no estado de Alagoas, sem dúvida nenhuma. Portanto, a gente tem... E um homem que não perseguiu. Ele era um homem da ditadura, porque ele era apoiado pela ditadura, colocado com uma visão diferente. Eu era deputado, e a minha mãe, as entidades indicaram minha mãe para ser a primeira delegada da mulher, e o Divaldo nomeou. Se fosse outro, jamais nomearia. Ia perseguir porque o filho dela era opositor na Assembleia. Então, Divaldo teve essa marca de personalidade, de homem íntegro e que, através das nossas divergências, mas que deixou a sua marca aqui em Alagoas e a gente tem que respeitar e reverenciar. Ok, nós agradecemos ao deputado federal Ronaldo Lessa pela sua presença aqui nesta edição de Conjuntura e agradecemos a você, telespectador, por nos acompanhar.